Olá, sou o William aqui da JW Guindastes. Vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre cargas, diferença de carga fracionada, carga especial e carga indivisível. Dentro do transporte nós temos três tipos de transporte: transporte de cargas indivisíveis, transportes especiais e transportes fracionados. Importante você saber na hora do seu transporte é que tipo de transportadora você está procurando. Você está procurando uma transportadora para carga fracionada, para carga especial ou para carga indivisível. Transportadoras existem várias e normalmente todas vão trazer no seu nome transportadora. Então você deve saber a diferença entre esses três tipos de transporte e principalmente na hora de contratar o mais importante é você saber qualificar o que você vai contratar. Cargas fracionadas, o que é? Cargas fracionadas são pequenos volumes que não atingem a quantidade total do veículo de transporte. Aqueles transportes pequenos, onde você contrata transportadora para trazer mercadorias pequenas, tem mercadoria de São Paulo, Paraná, região, onde eles juntam várias pequenas cargas e trazem para o município. É o método mais comum que a gente conhece da definição da palavra transportes. Primeira coisa quando você fala transportes, para você que não utiliza durante o dia, a primeira coisa que te vem à cabeça são esse tipo de transporte, que são cargas fracionadas. É para você que tem necessidade, que você faz compras, até compras por meio da internet, são cargas normalmente fracionadas, aquelas que não vêm pelo correio. Então assim, você passa a ter um leque de opções, cargas um pouco maior, que não ocupam, tudo isso você utiliza a carga fracionada. Então é muito utilizado, é importante você que vai utilizar verificar se o teu transporte vai vir com seguro, porque acidentes podem acontecer. Agora você tem que se atentar se a transportadora que você está utilizando te oferece esse tipo de produto, te oferece esse tipo de serviço, na verdade, para que você evite transtornos na hora de realizar seu serviço. Esse tipo de carga a gente não trabalha. Agora nosso cargo-chefe são cargas especiais. É um serviço logístico especializado, que tem como finalidade um transporte único de equipamentos especiais, equipamentos esses que se dão por peso, por altura, por excesso de largura. A gente pode usar como exemplos plantadeiras, tratores, geradores, outros exemplos. Transporte de estruturas metálicas, transporte de caixa d'água, transporte de tanques, transporte de totens, luminárias, publicidade em si. Se você tem uma carga especial, algo que excede peso, você precisa de uma empresa especializada. Então é muito importante você saber alguns detalhes na hora de contratar esse tipo de transporte. Se qualificar de quem é a empresa, se é uma empresa idônea, se as pessoas envolvidas no processo têm treinamento adequado para fazer a amarração, se a empresa que está fazendo esse tipo de transporte para você possui um seguro, porque assim, tudo pode acontecer, acidentes acontecem, mas e aí, como fica você nessa situação? Então assim, é muito importante você se preocupar com isso. Tem que ter um treinamento de amarração, porque assim, o acidente, ninguém quer o acidente, todo mundo quer evitar o problema. Então você tem que se sentir seguro. A empresa que você está contratando tem que ser especializada. O transporte tem seguro mediante a apresentação de uma nota fiscal, a gente emite o CTE e a verba aquele CTE. Tem que cuidar se a pólice de seguro que você está contratando ela tem a cobertura para o valor do item. Você pode estar lá contratando um equipamento para transportar um equipamento de 100 mil reais e você olha lá na pólice do teu transportador, tem 50 mil reais. Então, se por acaso nessa situação acontecer um problema, você vai ter incomodação, a seguradora não vai cobrir o seu prejuízo e aí você vai partir para um imbróglio judicial muito grande. Então certifique-se para não se incomodar. Falando um pouquinho mais sobre transporte especial, você tem que ter todo aquele cuidado com o carregamento, com que tipo de equipamento. É necessário fazer um planejamento daquele transporte. A gente não pode, nesse momento, ter pressa com alguns detalhes. E agora vamos falar um pouquinho de cargas indivisíveis. Cargas indivisíveis são o nome já nos chama atenção, aquela carga que não pode ser dividida, que é uma única peça, que não pode ser dividida sem prejuízos, por exemplo. Tudo você pode dividir, mas assim, tem coisas que você vai cortar, você não pode cortar isso. Normalmente são cargas de pesos, a gente pode usar como exemplo geradores, equipamentos, até alguns veículos mesmo. O guindaste é um veículo que anda como uma carga indivisível, você tem que ser habilitado corretamente.
Então é uma carga dedicada somente para aquilo ali. A gente tem muito, como exemplo, o exemplo mais simples são transportes com prancha. Normalmente a prancha, toda a carga de uma prancha é indivisível. Então os operadores têm que ter o treinamento para lidar com isso, a empresa tem que ser especializada nesse tipo de transporte. Também é um item fundamental nesse tipo de transporte, seguro de carga, porque normalmente cargas indivisíveis são cargas de altos valores. Então aí que cabe um cuidado mais específico ainda sobre o que você está transportando. Então, tudo que é único, a gente pode chamar de um transporte indivisível. Colhedoras, plataformas que excedam, até mesmo caixa d'água que excedam tamanho, que excedam peso, que excedam comprimento, que só vão num prancha, que não se divide. Não tem assim como você cortar uma caixa d'água no meio, não tem como você cortar uma colhedora no meio. Então essas são as denominadas cargas indivisíveis. O mais importante é você saber qualificar o que você vai contratar. Tem seguro? Tem especialização nesse tipo de transporte? Já tem experiência? Efetua esse tipo de transporte há bastante tempo? Trabalha com frota própria ou não? Porque as pessoas podem estar terceirizando o tipo de transporte. Não seria um problema, mas é uma coisa que você pode ficar atento. Se você ficou com alguma dúvida sobre o item que nós falamos hoje, sobre transportes, liga pra gente. Nós temos os contatos pelas redes sociais também, estamos à disposição, temos uma equipe treinada e capacitada para melhor te atender. A gente vai até você, a gente faz o orçamento, a gente resolve o seu problema. JW Guindastes, soluções fortes e seguras para todos os projetos.